Muito bem. Então, agora nós teremos, deixa eu ver aqui, o trabalho da Claudiane Scheffer, tá? Claudiane, fique à vontade. Olá, bom dia a todos e todas. Eu vou projetar aqui, então. Vocês estão me escutando bem? Tranquilo, Claudiane, tudo Sim. perfeito. Vocês estão vendo a apresentação em tela cheia? Ainda não. Ó, sugiro você fazer em tela inteira, né? Você coloca lá em apresentar, aí coloca a tela inteira e clica lá, vai lá, faça lá. Eu fiz esse processo. Geralmente eu faço a guia, mas na guia não apareceu. Na guia, normalmente é melhor quando tem vídeo, né? Você vai passar o vídeo, não, né? Não. Então faça no tela inteira, refaça lá, que eu acho que não gerou. Deixa eu abrir aqui, que eu acabei fechando. Não, tranquilo. Fiquem tranquilos que isso aí faz parte, tá, gente? Fiquem tranquilos. Nada de estresse aqui, tá todo mundo tranquilinho. Opa, agora deu. Deu. Isso. Aparecendo. Isso, oculta. Pronto. Certinho. Isso. Então, meu nome é Claudiane, né? Sou da Universidade Estadual de Maringá. Esse trabalho se chama Representações Imagéticas de Licenciandos de Ciências Biológicas sobre a Vida Extraterrestre, uma leitura de imagem interdisciplinar. Esse trabalho eu contei com a participação da Angelina Arsene Scheffer, que é estudante de artes visuais aqui também da UEM, e meu orientador é de doutorado, André Luiz de Oliveira, também aqui da UEM. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, né, o PCM, aqui da UEM. Bom, começo instigando, né? Poxa, tem várias questões que vão perpassando toda a história da humanidade, né? De onde viemos, onde estamos. Será que estamos sós? Existe vida além e aquém a vida aqui da Terra, né? Então, são questões que perpassam toda a história da humanidade e várias áreas da pesquisa científica buscam responder essas questões. E uma das que tem mais efervescência intelectual e também que progridem, né, cientificamente hoje é a astrobiologia. E ela, de uma forma bem sucinta, ela se preocupa em estudar o futuro, a evolução, a distribuição, as interações e a origem da vida, tanto na Terra, que é o local onde nós reconhecemos por enquanto vida no universo, quanto a vida em outros locais do nosso cosmos, né? A vida extraterrestre. Essa ideia de que a vida, né, não é exclusiva da Terra há muito tempo ganha o imaginário popular, né? Giordano Bruno ousou afirmar que existiam diversos sóis e girando esses sóis várias terras, né? E também existiria várias vidas, né? Várias formas de vida nessas outras terras, nesses outros mundos. Bom, hoje, né, a partir dos meados do século XX até agora, início do século XXI, várias figuras extraterrestres circundam nosso imaginário, principalmente com influência da mídia, da ficção científica, né, até das religiões e entre outros setores da sociedade. Né? Aqui nós temos o nosso querido ET extraterrestre, né, do Steven Spielberg. Por mais que seja uma representação super interessante, essas representações, como outras, como ET de Varginha, como alguns filmes de ficção científica retratam, né, seres invasores, por exemplo, essas representações elas podem criar barreiras no entendimento de como são desenvolvidas as pesquisas científicas no âmbito da astrobiologia.
A astrobiologia ela não recusa a possibilidade de vida extraterrestre inteligente. Contudo, ela aceita e investiga principalmente a possibilidade de vida microscópica nos nossos vizinhos, como algumas luas de Júpiter e Saturno, ou até mesmo no subsolo de Marte. Então, nós, tendo toda essa questão sobre as representações dos extraterrestres, nós elaboramos uma sequência didática no contexto de um estágio obrigatório do mestrado de 2019 para uma turma do terceiro ano de licenciatura em Ciências Biológicas, né? E aí nos instigou a questionar quais são as representações que esses acadêmicos de ciências biológicas possuem a respeito da vida extraterrestre. Será que por eles estarem cursando ali uma licenciatura, né, em ciências biológicas, como que eles concebem a vida em outros locais do cosmos? Será que eles relacionam esses seres a possibilidades que condizem, né, com os conhecimentos produzidos pela ciência, e no caso pela astrobiologia? Ou ainda as representações midiáticas e populares estão ali presentes no seu imaginário? Então, eu trago aqui a atividade de sondagem, né, que foi realmente para investigar quais seriam essas representações, e nós pedimos para que eles realizassem um desenho de como eles concebem um ser extraterrestre. E aí eles poderiam articular os conhecimentos científicos e também socioculturais construídos por eles até então. Então, a gente entregou uma folha, outros preferiram pegar a folha de caderno, e eles desenharam um ser extraterrestre de acordo com o seu imaginário, né? Então, o objetivo foi analisar essas imagens e ilustrações produzidas pelos licenciandos por meio dos passos propostos pela leitura de imagem interdisciplinar, né, como a colega já utilizou no trabalho anterior apresentado, a fim de identificar quais representações os discentes de ciências biológicas possuem a respeito da vida extraterrestre. E também nós objetivamos revelar se essas imagens condizem com conhecimentos produzidos pela ciência, no caso aqui da astrobiologia, ou se são influenciados por suas experiências socioculturais ou pela mídia, pela ficção científica. Aqui na leitura de análise interdisciplinar, desenvolvido pela professora Josie e o professor Marcos, né? Primeiro se realiza uma análise da forma, depois análise do conteúdo, uma análise das relações que envolvem imagem, né? Autor, contexto e leitor, e análise interpretativa do leitor. Foram 6 alunos que tinha uma turma bem pequena, tinha aula aos sábados, então muita gente faltava, cada sábado era uma quantidade diferente de alunos, né? Mas nesse dia foram 6 alunos, mas 2 chegaram atrasados e 4 realizaram a ilustração. E dessas 4, eu selecionei 2 para este trabalho. Então, a figura 1, elaborada pelo acadêmico 1, eu trouxe aqui um pouquinho de cada análise, né? Para só a gente poder situar, poder analisar esta representação do acadêmico 1. Então, a análise da forma, a ilustração representa um ser extraterrestre, né? Uma posição ventral para cima, a imagem está bem centralizada, está centralizada na folha. Aqui eu dei até uma cortadinha, né, para poder caber aqui na apresentação de slides. Apresenta traços feitos com lápis de grafite, então tem as cores cinza e o fundo verde, que foi da folha que nós entregamos para que eles pudessem fazer a ilustração. Já em relação à análise do conteúdo, representa um ser extraterrestre, segundo a visão dele, né? E apresenta uma concepção imaginativa e também aponta aqui algumas características anatômicas e funcionais que se interrelacionam com o grupo dos artrópodes. A gente pode observar, por exemplo, nós temos aqui 2 pares de mandíbulas, que nós podemos ver em alguns insetos, nos aracnídeos. Nós temos 4 pares de patas. Nós temos aqui na posição ventral o que condiz, por exemplo, com o abdômen, né, de uma barata, né? Nós temos as antenas, vários olhos, então, várias características que condizem com alguns elementos pertencentes aos artrópodes, né? E que denotam implicitamente condições químicas e físicas de um planeta que essa criatura poderia habitar. Então, a gente pode observar se tem pares de mandíbulas fortes, olhos e antenas, quer dizer, e garras também, quer dizer que ele precisa se alimentar,
né? Precisa se alimentar de alguns seres que podem ter uma carcaça aí um pouco mais dura, né? A gente pode perceber também que, devido a essa característica desse exoesqueleto, pode ser um planeta que tem condições adversas. Já a análise das relações que envolvem a imagem, o autor é um acadêmico do terceiro ano de licenciatura em Ciências Biológicas, e ele representa esse ser vivo que poderia habitar um planeta fictício e que satisfaz, sim, vários conhecimentos produzidos pelas ciências biológicas e planetárias. Já a análise interpretativa do leitor, biologicamente, ou até astrobiologicamente, apresenta muitas coerências, contudo, ainda tem influência sociocultural de vinda da mídia e da ficção científica. A gente pode observar em vários filmes, como, por exemplo, A Guerra dos Mundos, e vários outros, que os insetos ainda são retratados nos filmes de ficção científica sobre a vida extraterrestre, e muitas vezes eles são monstros que vêm invadir a Terra. Então, a gente vê que ainda, por mais que seja coerente cientificamente, ainda se tem uma influência da mídia, já que seres microscópicos que a gente não consegue observar, eles não causam tanto medo, tanto impacto visual quanto insetos, né? Que os insetos, eles intercalam, articulam ali a relação entre o nojo e o medo. Enfim, agora com a pandemia a gente não sabe se isso pode mudar ou não, mas enfim, geralmente as bactérias ou outros micro-organismos não são seres que causam tanto impacto. Aqui eu trouxe a figura 2, né? A título de apresentação aqui dela. Aqui a gente pode ver que apresenta uma concepção totalmente estereotipada acerca da vida extraterrestre e retrata uma forma de vida humanoide. Por mais que existem vários estudos que indicam que o ser humano, no decorrer da sua evolução, pode desenvolver um grande encéfalo e desenvolver um grande crânio, pode desenvolver os olhos em relação ao uso de telas, e o corpo pode ficar esguio, contudo, diz mais sobre a nossa cultura, sobre o nosso imaginário e nossas ambições do que possibilidades realmente cientificamente coerentes de como esses seres extraterrestres, no caso, vida inteligente, possam parecer ou não. Então, nós podemos inferir que as imagens ilustradas, né, demonstram um nível maior e outra um grau menor, representações influenciadas pelo imaginário popular. E é possível compreender que essas representações elas estão associadas a criações e transformações no imaginário humano ao longo dos anos, o que demonstra a influência da cultura e da mídia nas representações sociais da vida extraterrestre. E aí, a astrobiologia entra nesse contexto, né, no ensino de ciências, que pode provocar mudança na mentalidade dos alunos, inclusive de professores, né, porque são assuntos que estão na mídia a todo momento. Os alunos podem levar dúvidas para os professores e eles também serem totalmente norteados por essas concepções estereotipadas. Então, a reconhecer um caráter científico deste campo, não sendo confundido com ufologia, por exemplo, a gente pode estar trabalhando aí a desconstrução dessas concepções alternativas a respeito do estudo da vida no universo. É isso, muito obrigada. Nossa, Claudiane, muito legal esse trabalho. Deve ser divertido fazer esse tipo de pesquisa, né? Porque eu imagino o quanto divertido, assim, no sentido de que você deve se deparar com coisas mais, né, com estereótipos dos mais intensos que a gente possa imaginar, né? Uma coisa legal que agora, no final, a Claudiane deixou claro aqui, né, gente? Astrobiologia é ciência. Ufologia, não. Tá? Ufologia, né? Inclusive, essa semana, não sei se vocês ficaram sabendo, né, um ex-assistente do Einstein, né, supôs, né, teria dito, né, eu acho que está até na... Qual é a revista que está, gente? Eu não sei se é Isto É, eu acho que é Isto É. Um ex-assistente do Einstein teria dito que o Einstein, né, chegou a ver um disco voador, chegou a ver, inclusive, a autópsia de um humanoide lá, né, e tal.
E aí, quando você se depara com esse tipo de informação, né, perceba, né, o quanto tem uma série de situações aí que é, antes de tudo, como é que eu posso dizer assim? Que não há como testar, gente. Né? Então, uma coisa que diferencia muito bem a ciência de um conhecimento pseudo-científico, de um conhecimento não científico, é exatamente essa questão da possibilidade do teste. Né? Como é que você... o Einstein viu isso, viu aquilo, mas tá, como é que eu faço para saber se realmente isso aconteceu? Como é que eu faço para observar, para testar, né? Então, aí está uma diferença muito grande. A astrobiologia trabalha, né, num campo de conhecimento científico extremamente importante, extremamente... Né? A ufologia não, é outra coisa completamente... Né? Se você me perguntar assim, professor, mas tem seu valor? Né? Conhecimento tem seu valor. Até porque eu gosto muito do Feyerabend, eu acho que todo conhecimento tem sua importância. Você só não pode dizer que aquilo ali é conhecimento científico. Tem que botar o pontinho aí no i, né? Conhecimento científico é uma coisa, conhecimento não científico é outro. O conhecimento não científico deve ter seu valor, você tem que estudar lá quais são os objetivos desse conhecimento, a ufologia, por exemplo. Qual é a sua natureza, tal, beleza. A partir do momento que um conhecimento como esse, né, da ufologia, por exemplo, tenta usar de subterfúgios, né, de conhecimentos científicos para se autovalidar, dá uma pisada no freio aí, porque a coisa é diferente. Né? Mas desculpa, Claudiane, desculpa eu interferir na sua fala, porque eu acho muito legal esse trabalho, né? Eu gostei muito da tua apresentação, porque tu começa, inclusive, com questões metafísicas, né? Por exemplo, de onde nós viemos, ou seja, para onde nós vamos, coisas desse tipo. Essas questões são muito legais. A ciência tenta, né, gente? Mas são questões extremamente filosóficas e a gente tem muita dificuldade ainda para responder enquanto cientista, para a gente responder determinadas questões como essa. Achei muito legal você colocar, por exemplo, a questão do Giordano Bruno. É importante dizer que o Giordano Bruno, né, por fazer essas opiniões, né, de diversos mundos, ele acabou indo para a Inquisição, para a fogueira, né? Ou seja, não foi um negócio tão bonitinho assim, não. Outra coisa que eu achei legal, você colocar lá a figura do tardígrafo, né? Porque ou seja, você fala dos artrópodes, né? Você coloca lá a figura do tardígrafo, e o tardígrafo, gente, ele é um filo, né? Um filo de animais, né, microscópicos, né? Que tem relação com os artrópodes, e ele é extremamente resistente, né? Então, quando ela fala de ufologia no final, né, essas crenças que a gente tem, essas ideias que a gente tem, acabam, de certa forma, tendo uma relação muito legal com o tardígrado, porque o tardígrado é um digamos assim, um símbolo de resistência, né, que teria ali sobrevivido a diversas extinções, coisa desse tipo aí, tá? Então, eu queria que você ficasse livre para você falar da forma como surgiu esse trabalho, ou seja, como foi a relação com os alunos, porque é muito legal você fazer investigação desse tipo para entender como é que é, né, a concepção dos alunos em relação... Fala para a gente um pouco aí de como foi para construir esse trabalho. Então, eu trabalho com astrobiologia desde a graduação. Então eu já tinha trabalhado, já tinha feito essa atividade, mas nunca eu tinha pensado como pesquisadora, né? Só como um recurso metodológico ali, um recurso didático para inserir a temática. E no estágio, no mestrado, eu já tive esse insight de pesquisadora. Poxa, sai tanta coisa interessante, né? E com o pessoal da graduação, eu já resolvi fazer essa análise. Eu tinha deixado guardada ali, porque eu estava estudando semiótica para analisar. Mas aí, quando a professora Josi apresentou a leitura de imagem interdisciplinar, eu falei, nossa, é super legal, coerente, vou analisar agora. E sai muita coisa. No dia, foram poucos alunos, né? E assim, surgiu assim, até os outros desenhos também um parecem inseto e o outro parece um ET humanoide. E eu quero aplicar agora, no que vem, também no meu estágio de doutorado, eu quero aplicar de novo com a turma, que vai ser um pouco maior. E eu acho bem interessante, porque
a gente consegue observar que, por exemplo, no ensino fundamental e no médio, aparecem os ETzinhos lá mesmo, né? Agora, quando a gente vai para a graduação, já começa a surgir, né, esses seres insectoides, eu já vi também seres ameboides, né, e tudo isso realmente traz um aspecto um pouco mais coerente com a pesquisa científica, mas é muito interessante. Eles perguntam de área 51, umas coisas assim, bem... porque realmente precisa se divulgar a astrobiologia, que é uma área de pesquisa que não é tão conhecida assim, para que realmente quebre esses estereótipos, para não ser confundida com ufologia. Você sabe que é legal? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A minha filha tem 11 anos, né? E a gente gosta muito de assistir o History, né? O canal da History aqui, né? E eu não sei se vocês sabem que tem no canal da History um negócio, gente, que a gente só assiste para rir. A gente ri bastante, que é o Alienígenas do Passado. A gente se diverte rindo, porque inclusive, eu discuto. Olha, gente, minha filha tem 11 anos, mas eu discuto a ciência nessa visão epistemológica com ela. Então, ela tem muita noção do que é engodo. Ela já tem, com essa idade, ela já tem, mas isso tudo é fato da gente, né, o fato da gente discutir desde cedo com ela. Então, ela se diverte e ela faz comentários, quando ela assiste comigo, né, ela faz comentários exatamente bem pertinentes, assim, né, tipo, questionando, né, como é que ele sugere uma coisa dessa, né, mas não tem como a gente ir lá investigar, testar, observar, ou seja, ela já faz comentários, né, dentro de uma visão epistemológica da ciência com 10 anos. Veja como é importante. Por isso, eu sou um defensor ferrenho dessa perspectiva de discutir esse tipo de abordagem epistemológica desde cedo, né? Mas não, tirar essa discussão da educação, né, é um interesse político, né, gente? Você tirar a filosofia da educação é interesse político, né? Ou seja, o negócio agora é cantar o hino nacional e amém, entendeu? Então, infelizmente, a gente está diante disso, entendeu? Mas, olha, Claudinho, adorei tua pesquisa aí. Poxa, eu quero saber mais. Quando você fizer mais coisas aí, tem a Prof. Josi, que pode... Contata a gente aí, que eu adorei. Eu trabalho muito com essa questão de ciência, pseudociência. Inclusive, hoje à tarde eu vou iniciar uma oficina sobre isso, né? E eu adorei, assim, esse procedimento investigativo que você fez aí, porque é extremamente prazeroso a gente tocar nesses assuntos, fazer as pessoas exporem, né, a sua imaginação em relação a essa questão de vida fora da Terra, né? Bem legal mesmo. Parabéns pelo trabalho, né? E sucesso aí no teu doutorado, né? Você está fazendo doutorado aí, né? No programa, né? Sim. Uhum. Legal. Deixa à vontade de você fazer suas considerações. Eu queria agradecer e, com certeza, dá para fazer muita coisa. Tem relação também até com as animações. Eu tenho várias ideias aqui, mas dá para a gente conversar assim. Eu gosto muito também, muito mesmo. Legal. Até eu me interessei pela área por causa da ficção científica, né? É bem legal. Dá para fazer. Tem uns desenhos, né? Tem uns desenhos que assim, Jimmy Newton, inclusive tem um artigo que trata dessa questão de estereótipos a partir dos desenhos, ou seja, que talvez possa te ajudar. Não é dentro da astrobiologia, mas pode te ajudar porque, de certa forma, discute essa questão dos estereótipos, que são vários. Esses aí são apenas alguns, mas são vários os estereótipos que a gente pode... Inclusive, isso dá uma tese, né? Estereótipo, a gente analisar os estereótipos que estão ali nessa área de educação científica, né, muito forte, né, dá uma tese isso aí, gente, né, dá um trabalho denso. Parabéns, tá, Claudinha? Muito obrigada, gente. Legal. Então, dando sequência, nós temos aqui o trabalho do Renan, né? Renan, finalmente chegou aí a sua vez, Renan, sua apresentação. Pode abrir a câmera aí. Seja bem-vindo aí, Renan. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu só vou compartilhar aqui a apresentação.
Tá aparecendo para vocês? Sim, Renan, tranquilo, bem Tá. tranquilo. Então, eu sou o Renan, eu faço parte do programa da UEM, do PCM, Educação para a Ciência. Eu sou orientando do professor Danione. Esse trabalho, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, e eu era orientando da professora Leila Freire. Então, é um trabalho do tempo que eu fiquei na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E, como eu falei, é um recorte, mas ele é só uma pontinha muito pequena de todo o meu trabalho durante o percurso do mestrado. Então, esse trabalho, ele leva o título Ações Evidenciadas na Criação de Cenas Teatrais Científicas sobre a Lua, mediante a utilização de referenciais imagéticos. Então, quando a gente fala em criações de cenas teatrais científicas, nós estamos falando de teatro científico. E o teatro científico, ele pode ser chamado também de teatro de temática científica, e tem alguns autores que apenas dizem teatro para a ciência. Então, mas ele tem como objetivo divulgar a ciência, ou então promover o processo de ensino-aprendizagem por meio de ensinações, né? E nesse tipo de teatro, a ciência ela é o eixo central da dramaturgia. Então, é um diálogo que ocorre entre a ciência e a arte. Então, ou seja, são as técnicas, o sentir, o pensar, o fazer e o consumir do teatro, munido da história, de conhecimentos, conceitos e da vivência da ciência. E para Guimarães, 2021, o teatro científico ele pode ser considerado como uma estratégia de ensino e de divulgação para abordar o conhecimento científico dentro ou fora da sala de aula, em espaços escolares e não escolares. Então, a gente costuma dizer que o teatro científico, ele é científico porque ele une a arte na forma das artes cênicas e a ciência, né? E aí sejam conhecimentos da ciência, conceitos, história, e a gente considera uma peça de teatro científico quando a gente retira a ciência de uma peça e essa peça não acontece. Se você retira tudo aquilo que tem de ciência, de conhecimento científico dessa peça, e essa peça ela continua acontecendo, significa que ela não é científica. Então, ela só utilizou algumas coisas da ciência para incrementar ali o seu enredo, né? Então, esse trabalho também ele fala sobre a divulgação científica, porque os participantes criaram cenas com o objetivo de divulgar a ciência. E nós entendemos a divulgação científica, então, como um processo de comunicação da ciência com o público em geral. Então, considerando que o referido termo tem equivalência à vulgarização e popularização da ciência. Para Massarani, a linguagem empregada será definida ao levar em consideração o público que se destina à informação da ciência. E ainda para a autora, a designação divulgação científica é destinada quando ocorre o fluxo de informações científicas para o público em geral, sendo necessário transformar os fatos em linguagem acessível ao público. Ou seja, por que a gente utiliza a divulgação científica em parceria com o teatro científico? Porque a gente entende que o teatro ele tem um poder comunicacional, assim como é o objetivo da divulgação científica comunicar a ciência ao público. Então, quando a gente une esses dois campos, do teatro científico e da divulgação científica, eles trabalham muito bem juntos, né? Os objetivos são muito semelhantes. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o processo criativo de cenas teatrais criadas a partir de referenciais imagéticos e evidenciar as ações que são necessárias para a criação das cenas. Então, a metodologia dessa pesquisa, ela foi realizada com 5 participantes, eram 2 professores da educação básica, das séries iniciais, 2 licenciandos em ciências biológicas e 1 pós-graduando da química. Essa oficina, então foi realizada uma oficina com participantes da comunidade escolar da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A oficina ela foi realizada em 7 encontros, cada encontro possuía 3 horas e os encontros tinham a periodicidade de uma vez na semana.
Então, e foi dividida em 4 momentos. Os momentos da oficina a gente chamou de momento 1, que é a apresentação da proposta e do tema. Então, a gente reuniu os participantes e falou sobre qual era a proposta e sobre o tema. Aí, o segundo momento, preparação do corpo, técnicas teatrais e pesquisa sobre o tema. Esse trabalho foi retirado desse segundo momento. Essa oficina, ela foi realizada para minha dissertação, né? Então, foi a minha pesquisa de mestrado. E dentro da pesquisa, esse trabalho, ele faz parte desse segundo momento. Aí o terceiro momento, criação do roteiro e ensaio dele. E, por fim, a apresentação da peça teatral. Então, e cabe ressaltar também que a oficina, ela foi baseada nos pressupostos de Augusto Boal, do Teatro do Oprimido. Então, Augusto Boal, ele apresenta os 4 momentos para a conversão de um espectador em ator. Ele demonstra como que é possível transformar um espectador em ator, e a gente utilizou, então, esses pressupostos para produzir a oficina. Então, os dados, eles foram coletados a partir do diário de bordo audiogravado, gravações audiovisuais e um grupo focal no fim da pesquisa. E a análise, a gente utilizou a análise de conteúdo de Bardan. Então, nesse segundo momento da oficina, foi proposto para os participantes criarem cenas teatrais a partir de referenciais imagéticos. A gente utilizou o tema Lua porque o grupo de pesquisa Interciência estava falando sobre a Lua em 2019, e neste ano, então, estava sendo comemorado os 50 anos da primeira vez que chega uma nave tripulada na Lua, né? Então, a gente resolveu trabalhar com o tema Lua, porque estava muito em voga no momento, né? E aí, para que os participantes pudessem criar as cenas, a gente dispôs, então, pela sala, pelo espaço onde a oficina estava acontecendo, essas 6 imagens. E eles tinham que escolher uma das imagens e produzir uma cena teatral a partir de tudo aquilo que eles conseguiam retirar de informações científicas da imagem. Eles tinham o suporte da pesquisa também. Então, eles poderiam escolher a imagem e partir para uma pesquisa e aprofundar mais o conhecimento sobre aquilo que eles estavam escolhendo interpretar. Então, eles resolveram fazer apenas um grupo. Então, como eram 5 participantes, eles fizeram um grupo, eles escolheram juntos a imagem para a criação da cena. Até depois, eles pediram para utilizar mais de uma imagem, e aí a gente autorizou, né? Então, pode escolher 2 ou 3 imagens para trabalhar na criação da cena. Então, os resultados de discussão. Então, consideramos que uma cena teatral científica é uma encenação curta, um esquete onde o objetivo é de tratar de assuntos científicos. Ou seja, a gente conseguiu identificar, a partir da criação da imagem deles, da cena, a partir das imagens, 4 ações que foram necessárias para que eles criassem a cena naquele momento. Então, a primeira ação é a escolha da referência para a criação da cena. A segunda ação, relacionar o conhecimento científico com a imagem. A terceira ação, criar relações entre a arte e a ciência. E, por fim, eles iriam, a ação que a gente identificou é o atuar e divulgar a ciência. A gente colocou junto porque, no momento que eles estão atuando, eles já estão promovendo a divulgação da ciência. Então, em relação à escolha da referência para a criação da cena, que é a primeira ação que nós conseguimos evidenciar, a gente traz aqui a percepção de um dos participantes. Então, quando estávamos escolhendo a imagem, a gente pensava de que maneira poderíamos transformar aquela imagem em cena. Ou seja, quando esse participante olhou para a imagem, ele pensou, como que eu vou transformar isso que está aqui impresso nesse papel em uma cena de teatro?
Aí a gente traz a percepção também da participante 3. E ela diz assim: quando fomos escolher a imagem, eu optei pela do ônibus espacial, pois eu já tinha assistido a um filme sobre isso. Então, eu já conhecia um pouco sobre o tema. Com certeza foi mais fácil para montar. Então, ó, quando a gente analisa essas duas falas, a gente percebe que existem intencionalidades por parte dos participantes ao escolherem a imagem. No caso do participante 1, era como a forma como a imagem seria transformada em cena. E a fala da participante 3, a gente consegue identificar que a intencionalidade dela foi o conhecimento, porque ela já tinha conhecimento sobre aquilo e também pela facilidade que seria de montar a cena. Se ela tinha conhecimento, seria mais fácil do que se ela pegasse uma imagem que ela não tinha conhecimento nenhum. A segunda ação, relacionar o conhecimento científico com a imagem. A segunda ação, evidenciada então na criação da cena a partir de imagens, é de relacionar o conhecimento científico com a imagem. Então a gente traz novamente aqui a fala da participante 3. Então, quando fomos escolher a imagem, eu já optei pela do ônibus espacial, pois eu já tinha assistido a um filme sobre isso, então eu já tinha uma base sobre o tema e com certeza foi mais fácil para montar. Então, quando ela diz que tem uma base para montar, ela evidencia que relacionou o conhecimento com a referência selecionada. Então, relacionar o conhecimento científico com a imagem significa, diante das nossas análises, que tem que conhecer os conceitos das ciências, os conhecimentos, as informações que a ciência proporciona na imagem com a própria imagem. A terceira ação, então, é criar relações entre a arte e a ciência. Aí a gente traz aqui algumas falas, né, do participante 1 e da participante 3. O participante 1 diz assim: achei que a atividade foi muito divertida, mas nosso grupo estava com muita dificuldade em encontrar um jeito de transformar a história em cena. Até que, aí ele diz o nome da colega, né, teve ideia de a gente encenar um tribunal para escolher quem iria para a Lua. Aí a participante 3 diz: depois de escolher a nossa imagem, decidimos que faríamos algo engraçado. Então decidi fazer um papel de um caipira que morava na roça e acreditava que a lua influenciava nas plantações. E o participante 1, tentamos utilizar só a ideia central da imagem. Fizemos a ida do homem ao espaço, ou melhor, da mulher. Diante disso, então a gente consegue evidenciar com essa ação 3 que é necessário retirar o conhecimento científico que está presente na referência e reelaborar esse conhecimento na forma de cena. Ou seja, é necessário relacionar o conhecimento científico com a arte. E é através ali dos exercícios, dos ensaios, que eles vão conseguir fazer isso, né? Então, eles olham para a imagem, vê o que tem de conhecimento científico ali, pegam esse conhecimento e transformam ele em cenas teatrais, ou seja, está relacionando a ciência com a arte. E, por fim, a quarta ação que a gente consegue identificar é atuar e divulgar a ciência. Então, após a escolha da referência, de relacioná-la com o conhecimento científico e relacionar a arte e a ciência, a quarta ação para a construção da cena teatral que podemos identificar é a atuação. Então, houve relação entre a atuação e o conhecimento, a atuação e o processo de construção de cena, e, por fim, a relação de sentimento e de atuação. Então, essas relações foram o que a gente conseguiu identificar a partir das falas e das percepções dos participantes, porém a gente não traz todas aqui porque seria muito, muito material. Já, só avisando já, tá esgotando o tempo daí, mas pode continuar. Tá terminando, tá? Então, a gente, na fala do participante 2, ele diz que acho que o momento que eu fiquei mais nervoso foi quando apresentamos a cena. Eu não sabia como seria, mas fiz a minha parte e eu achei legal. Participante 3. Foi uma experiência bem diferente. Fiquei com vergonha. Daí minha colega me incentivou, falou que ela também estava na mesma situação minha, me apoiaram e apresentei mesmo com vergonha. Acho que meus colegas perceberam, pois eu sou meio tímida. Então aqui, são duas percepções da relação da atuação com o sentimento que a pessoa estava ali naquele momento. A relação entre a atuação e a utilização do conhecimento científico também foi uma característica constatada. Na fala da participante 3,
além de a gente fazer o que estava combinado, todos tinham que ter o conhecimento do que estávamos falando na cena. Então, ou seja, eles perceberam que, e nós percebemos a partir das percepções deles, que é necessário ter o conhecimento para estar falando sobre ele através da encenação. Então, a atuação ou apresentação da cena é o momento onde todas as ações anteriores são congregadas. Então, ao atuarem, os participantes, atores, estão demonstrando a referência escolhida, relacionando o conhecimento com a referência, criando diálogos entre a ciência e a arte e, por fim, divulgando o conhecimento científico. Então, o que a gente conclui? Que para a criação de uma cena teatral científica, onde as imagens são propositores do processo criativo, ela vai se dar por meio de diversas ações. Então, inicialmente, é necessário escolher a imagem, e essa imagem se torna, então, a referência para a criação da cena. Então, os motivos pelo qual a referência é escolhida pelos participantes pode emergir das mais diversas intenções. Nessa pesquisa, conseguimos identificar algumas, como a facilidade que o referencial propõe para criar a cena, ou até mesmo conhecimento científico sobre a situação narrada pela referência. Em um segundo momento, os criadores da cena criam relações entre a referência escolhida e o conhecimento científico, seguido da relação entre arte e ciência, e depois do relacionamento entre o conhecimento, ciência e arte. E a atuação é o passo seguinte. Então, ao atuar, os participantes, eles estão promovendo a divulgação científica através das falas e expressões corporais. Aqui as referências que a gente utilizou. E é isso, tá? Obrigado por sua atenção. Muito legal, Renan. Renan, só tirando uma dúvida minha aqui. A sua formação lá de graduação é em ciência ou em arte? Em ciência. Em ciência, né? Sou da área da química. Ah, legal, legal. Olha, não só o trabalho do Renan, mas vários trabalhos que foram apresentados hoje, eles têm uma profundidade muito grande no sentido de promoção de alfabetização científica, gente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no trabalho do Renan, que é o que a gente está falando agora. Quando o Renan enfatiza a ideia da importância da comunicação, e no caso aqui, a comunicação que nos leva, né, a um processo de comunicação científica. Quando o Renan fala sobre a questão da importância do aluno atuar, né, num processo de encenação, né, a partir de imagens, né, ou seja, e a partir de imagens, esse aluno, né, ser estimulado, né, estimulado não, porque eu nem gosto, estimulado é uma palavra um pouco behaviorista, assim, mas ser convidado a criar, né? Olha, esses atributos que eu acabei de falar aqui, né, a questão da criatividade, a questão da comunicação, né, o ato de atuar, né, que está ligado a diversas habilidades. Para você atuar, para atuar numa cena teatral, né, imagine a quantidade de habilidades que você coloca no processo, né? E aí que entra o processo de alfabetização científica, que eu digo que está em vários desses trabalhos e que eu estou colocando aqui no do Renan. Por quê? Porque são vários atributos, né, tanto de atitudes, né, de conteúdos atitudinais, quanto conteúdos procedimentais, que são explorados aqui, gente, que são desenvolvidos aqui, né? Comunicar, para vocês terem uma ideia, né, existem elementos de alfabetização científica que são propostos pela literatura, né? E um dos principais elementos de alfabetização científica é a comunicação em ciência, né? Outro elemento que tem tudo a ver com esse trabalho é a questão da independência intelectual, ou seja, de você fazer com que as pessoas tenham possibilidade de discutir assuntos de ciência, né? E o processo ou seja, você pegar a partir de uma cena, de uma imagem, né? E transformar essa imagem num processo de comunicação ali, né, teatral, né, você está desenvolvendo um processo de desenvolvimento intelectual no aluno, né, para a ciência muito grande. Então, tem muito a ver com a alfabetização científica, né? Então, assim, extremamente rico o trabalho, extremamente... a palavra criatividade, olha, gente, atuar. Eu vou colocar uma coisa aqui. Quando nós
atuamos na área de ensino de ciência, uma coisa que é muito legal a gente pensar aqui é que o nosso aluno, ele é quase sempre, nesse modelo de ensino que nós temos, ele é quase sempre coadjuvante. Ele não atua. Né? E a questão do teatro articulado, né, a um processo, por exemplo, de ensino de ciência, ele tira esse aluno da questão, né, de um elemento passivo, né, para agir, para ser sujeito numa perspectiva freiriana, sabe? Então, é muito, assim, eu vejo com muito entusiasmo um trabalho, sabe? Aliás, vários dos trabalhos que foram apresentados. Renan? Professor, quando eu terminei a a coleta dos dados, né, aí eu falei para o meu orientador assim, eu poderia escrever outra dissertação com esses dados, porque a partir de um olhar, de um referencial da alfabetização científica, porque a gente olha, a minha dissertação, ela teve o olhar da divulgação científica para o teatro científico, mas os dados, eles apontavam muito para a alfabetização, e aí eu tive que meio deixar de lado essa questão da alfabetização, porque a minha dissertação já estava extensa, não tinha mais como eu abordar a alfabetização científica e também a educação não formal. Tinha muito a ver, muito a ver. Então, ó, eu falei, eu poderia escrever 3 dissertações com a mesma coleta de dados, porque foi um trabalho muito rico mesmo. E todas as falas dos participantes apontavam muito para a questão da alfabetização científica. Até lembro de uma das participantes, ela era professora de artes, trabalhava com crianças bem pequenininhas. Aí ela falou bem assim, ontem quando eu estava indo para casa, era uma noite de lua cheia, né? Ela falou assim, eu olhei para a lua, eu já não consigo mais olhar para ela sem perceber a ciência presente nela. Então eu já não consigo mais olhar para ela, é óbvio que eu tenho toda a admiração, toda a questão poética por trás da lua, mas eu já olho com o olhar da ciência, entendendo como que ela é composta, o que acontece, o que não acontece, e isso, essa fala, ela me fez perceber muito a questão da alfabetização científica, né? De perceber a ciência ali no cotidiano dela. Porque é aquela questão, né, gente? Vamos pensar aqui, né? A Lua está todo o tempo com a gente, né? Ali com a gente, né? Beleza, bacana. Então, às vezes a gente acaba deixando de apreciar a Lua como deveríamos apreciar a Lua. Né? Então, é preciso, às vezes, uma atividade como essa para fazer com que as pessoas passem nossa, mas olha que legal. Ou seja, e aí você começa a questionar, né? Por exemplo, por que a Lua não aparece numa determinada noite? Ou seja, a questão da presença da Lua em horários diferentes do dia, ou seja, olha, uma vez, não sei quem foi que fez um trabalho, agora eu não vou conseguir passar aqui para vocês, né? A questão do dia, a relação do dia e da noite, né? Você pede para crianças fazerem, né, essa questão da relação de um desenho do dia e da noite, né? É muito comum as pessoas colocarem a Lua como representando, né, como uma representação imagética da noite, como se ela só aparecesse à noite. Entendeu? Então, tem muita coisa legal assim que é preciso discutir com o aluno dentro de uma abordagem como essa. Está aí, ó, uma outra abordagem lúdica que pode ser feita com o aluno do ensino superior. Gente, a teatralização da ciência, né? Você pegar uma peça teatral, levar, por exemplo, para dentro da universidade. Eu tô pensando, viu, Renan? Ano que vem aqui eu tenho um projeto, se der certo, a gente vai tocar aqui, de fazer teatro aqui em Santarém, né? Com temáticas científicas. Eu sabia que a Larissa já ia falar aqui, sabe? Que a Larissa é uma das que eu vou... A Larissa é a minha bolsista aqui do PIBID e é uma das pessoas que eu devo colocar aí nesse rumo. Então, eu pretendo fazer isso, né? Porque eu acho formidável você poder, a partir do teatro, comunicar a ciência, né? Um espaço riquíssimo. Pode falar, Larissa, pode falar. Renan, né? Seu nome? Isso. Se apresentou? Gostaria de parabenizá-lo pela apresentação. Gostei muito da sua proposta de trabalho. Eu ainda estou na graduação, eu faço matemática e física, mas eu também tenho essa vertente da arte. Eu sou atriz num projeto da UFOPA também, que é o Grupo de Teatro Iuruquari, e a gente trabalha o teatro. E eu sempre tive curiosidade de saber como que eu poderia trabalhar essas duas coisas, né? Tanto o ensino, né, da matemática e física,
como o teatro, e você já está sendo uma inspiração para mim, para o meu trabalho, porque eu ainda não fiz nenhum trabalho nessa área, assim, mas pretendo fazer alguns estudos, algumas publicações sobre isso, e quero a ajuda também do professor Marcos para me orientar quanto a isso. Legal. Eu também tinha essa mesma questão tua, quando eu comecei. Foi na graduação, eu estava no PIBID, e aí eu tinha que trabalhar com uma metodologia diferente dentro de um curso técnico voltado para o meio ambiente. E aí eu pensei, eu também sou ator, então há muito tempo, né? E aí eu tinha essas duas paixões, que era a ciência e o teatro, né? E aí eu pensei, como que eu vou unir as duas? E foi através do teatro científico. Professor Marcos, existe grupos de teatro científicos no Brasil. Essa é uma... A gente está fazendo um levantamento agora de todos. Até agora, a semana retrasada saiu um artigo meu e da professora Leila na revista Actio, que a gente aborda todas as peças apresentadas num evento que é destinado só para peças de teatro científico. Esse evento ele se chama Ciência em Cena. Ele acontece anualmente. Esse ano ele foi virtual devido à pandemia, mas ano que vem ele vai acontecer em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí esse evento ele é itinerante e ele percorre o Brasil inteiro. E nesse evento vão somente grupos de teatro científicos. E aí eles demonstram o que eles vêm produzindo dentro das universidades para divulgar ciência através das artes cênicas. E aí acontecem oficinas voltadas para o teatro científico, palestras, debates, e é um evento, sim, muito rico mesmo. Eu faço parte de um grupo de teatro científico aqui em Ponta Grossa, né? E só que a gente ganhou uma proporção que já não está mais dentro da universidade. Por exemplo, a gente vai apresentar 2 peças no Festival Nacional de Teatro. Então, é algo assim que não é voltado para a ciência, mas que a gente já está conseguindo colocar a ciência dentro de um festival de teatro, que vai ser para o público em geral. Então, ou seja, a gente está divulgando a ciência dentro de um espaço que não teria essa discussão. E aí, com o nosso grupo de teatro também, a gente já ganhou alguns prêmios em festivais. Então, a gente está conseguindo fazer essa divulgação dentro de espaços que a gente acha que não teria, né? Pois é. Então, gente, parabenizo a todos, né? Todos e todas, né? Eu acho que foram trabalhos extremamente ricos, né? Acho que aprendemos muito aqui nessa manhã, tá? Quero agradecer a presença aí de todos os participantes, todos e todas as participantes, né? Eu acho que a gente pode parar aqui a gravação, tá? Amanhã nós teremos 2 salas de apresentação.